Pessoal do terceiro ano, bom dia. O que é um lançamento oblíquo, hein? Onde ele acontece? Nos esportes, digamos futebol, quando você faz um passe em que a bola sai do chão, então pode ser um chapéu, pode ser um lançamento longo, a bola vai descrever uma parábola no ar. Então, além de ir para frente, ela vai subir. Pode ser um movimento balístico também, então uma bala de canhão. Você tem esses lançamentos oblíquos. Oblíquo porque vai formar ângulo com a horizontal, então é um lançamento de forma inclinada. Ele inicia inclinado. Só que ele nunca é chamado de inclinado, tá? Ele é chamado de oblíquo. O que é inclinado é a velocidade inicial. E essa velocidade inicial ela tem duas componentes, e aqui foi bem didática a separação. Aqui eu só estou olhando para qual componente? A horizontal, aquela que depende de cosseno. Deitado com sono, cosseno. Que expressão é essa? Essa expressão ela tem a ver com sorvete. Poxa, professor, nem tá passando sorveteiro. Não, é a equação horária da posição. Só que eu não posso continuar chamando de S, porque aqui eu estou falando do eixo X, não do eixo S. Eu tenho que distinguir os eixos X e Y. Então no eixo X eu terei um movimento uniforme. É para desprezar a resistência do ar. Então se aqui para frente eu tiver sempre 10 metros por segundo, vai permanecer assim. E aqui o V0x, então, já falei sobre a decomposição. É V0 cosseno, desse ângulo θ. E o movimento fictício na vertical? Então, se a sombra dessa bola pudesse ser acompanhada só na vertical aqui. Eu dependo do V0y. Só que o Vy ele vai mudar com o passar do tempo. Porque aqui no eixo vertical existe uma aceleração contrária que é a gravidade. Então terei um MUV. Essa bola será freada durante a subida e depois acelerada na descida. Como ficam as equações para o V0y? Em pé, sem sono, seno. Aqui, em vez de usar sorvetão, troca-se o S por Y. E menos G, porque a aceleração é contrária à orientação de Y. E a famosa vovô anda à toa? Aqui eu passo para o eixo Y. Só que a gravidade ela é contrária, então eu tenho que pôr o menos. E a mesma coisa para Torricelli. Então aqui são equações do MUV e aqui a equação do MU. E claro, a decomposição. Então vamos ao exercício ver como que é simples. Um objeto é lançado obliquamente, como mostra a figura abaixo. Aqui eu tenho 30 graus. Aí eu vou ter componentes. Só que a componente em Y, eu não fiz o desenho dela exatamente no eixo. Eu trouxe para essa ponta. E aqui eu tenho V0x. V0x. V0y. Vamos utilizar já com esses valores. O seno de 30 é meio. O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Então, V0x 200, que é o V0,
vezes a raiz de 3 sobre 2, que dá 100 raiz de 3 metros por segundo. E o V0y vai ser o 200 vezes meio, então são 100 metros por segundo. Para saber o tempo total de movimento, basta fazer 2 vezes o tempo de subida. O tempo que demorar para subir é o tempo que demora para descer. E esse tempo de subida, ele tem a ver com essa equação. Então, seu exercício 1A, entre outros, ele vai depender dessa equação. Vy, V0y menos G vezes T. Quando eu trocar esse T por Ts, que é o tempo de subida, eu tenho que trocar essa velocidade por 0. Deixou de subir. E o V0y? Aqui que muita gente erra. Já coloca 200. Aí tá errado. 100. E a gravidade? 10. Significa que 10 TS é 100. O tempo de subida é 10. E o tempo total é 2 vezes o tempo de subida, então são 20 segundos. O tempo de voo, 20 segundos. O módulo da velocidade na altura máxima, aqui tem uma pegadinha. Não é 0, tá? Nesse ponto de altura máxima, deixou de subir. Então aqui com certeza o Vy é 0. Mas o Vx não. O Vx continua sendo V0x. Lembra que no eixo x o movimento é uniforme? Então não há Vy, porém há Vx, que é o V0x. E o V0x foi calculado aqui antes, 100 raiz de 3. Item C. A altura máxima. A altura ela tem a ver com y. Agora, tem possibilidades. Eu posso usar o sorvetão que envolve o y e o tempo de subida. Eu posso usar Torricelli. Eu vou ter um ΔY, vou ter gravidade e vou ter 2 valores de velocidade. Eu posso trabalhar com ΔY então. E aí eu não trabalho com o tempo. Vy ao quadrado é V0y ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Só que a aceleração é contrária à velocidade inicial. Daí o menos. No ponto de altura máxima, Vy é 0. Então 0, V0y foi calculado antes, era 100. Então, olha, menos 20 ΔY. Passei para esse lado da igualdade, 20 ΔY. Deu 10.000, que é o 100 ao quadrado. ΔY é 10.000 dividido por 20. Então é 1.000 dividido por 2. 500 metros, vai subir bastante. Meio quilômetro. E o alcance horizontal? Agora convém usar o tempo? Sim, eu sei o tempo total. Então aqui tem um ΔX. Ou se eu chamar esse ponto de origem, aqui eu terei o valor de x. Então aqui é 0, aqui é x. Qual foi o tempo para que fizesse isso tudo? Para que chegasse em x? 20 segundos? Está no item A isso. Isso, 20 segundos. E é um movimento uniforme. Qual que é a equação para o movimento uniforme? Sorvete. Mas aqui ela foi dada na forma de x igual a x0 e assim por diante.
Então, x igual a x0 mais v0x vezes tempo. Se eu coloco aqui no x0, 0, estou querendo determinar o x. O v0x era quanto? É o que envolve a raiz quadrada. É 100 raiz de 3. Vezes o tempo total, 20 segundos. Então temos 2000 raiz de 3. Metros. Com esse raiz de 3 igual a 1,7, teríamos aproximadamente 3.400 quilômetros. 3.400 metros, desculpe. 3,4 quilômetros. Então, pessoal, procurei deixar os desenhos mais simples possíveis na resolução. E na questão 2. Um corpo é lançado obliquamente com velocidade v0 e forma ângulo θ. Está falando que após 2 segundos atingiu a altura máxima e a velocidade nesse instante é o 20 raiz de 3. Tem a ver com o que essas 4 primeiras linhas? Olha só. Questão 2 da página 83. Aí você volta no 1b da página 82. Esse valor que ele apresenta é o V0x. Então já tira o que de informação? Após 2 segundos atingiu a altura máxima. Tempo de subida, 2 segundos. V0x, 20 raiz de 3. Porque deixou de subir, mas não deixou de ir para frente. Ele quer saber os valores de V0 e de θ. Vamos pensar um pouco. Tempo de subida é 2 segundos. Tempo total, 4 segundos. O tempo de subida, pessoal, ele permitiria o cálculo do V0y. Vamos lá. Vy é V0y menos g vezes t. Bom, se foi dado o tempo de subida, o V0y é 0. Então, quando eu coloco 0 aqui eu coloco o tempo de subida, 2. A gravidade é 10. Já vai sair o V0y. V0y é 20. Se eu tenho o V0y e o V0x, eu já tenho o V0? Tenho. Pitágoras. Esses 3 vetores são quais? Desenhos anteriores te ajudam. Lá no item A do exercício 1. V0x, V0y e V0. E aqui o ângulo θ. Teorema de Pitágoras. V0 ao quadrado é V0x ao quadrado mais V0y ao quadrado. V0x ao quadrado. 20 ao quadrado, 400. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Então aqui eu tenho 1200. Vamos pôr 20 raiz de 3 ao quadrado. Mas isso é 1200. E o outro valor é o V0y. Aqui eu troquei, né? Mas não importa. Ó. V0y, V0x. É Pitágoras. E o V0x? Os dois são 20 raiz de 3. Então esse ângulo é 45. Mais o mesmo valor. Então mais 1200. V0 ao quadrado igual a 2400. Me ajudou muito isso.
20 raiz de 3, 20 raiz de 3. Bom, o 100 tem raiz quadrada, 400 tem raiz quadrada inteira, o 2 não. Então vou pegar o 400 aqui. Isso é 6 vezes 400. Então v0 ao quadrado é 400 vezes 6. E aí eu tenho o 400 sai da raiz e o 6 não. V0 é 20 raiz de 6 metros por segundo. E por esses dois terem o mesmo valor, o ângulo é 45. Então pode sair por seno, por cosseno, por tangente. Eu vou sair por tangente. Tangente é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui eu fiz erro, né, pessoal? Não é 20 raiz de 3, aqui é só 20. Vou refazer. Então, refazendo a partir daqui, ó. 20 ao quadrado, 400. Mais 1.200, eu tenho 1.600. Então é só o que? 40. Tirar a raiz quadrada vai deixar como 40 metros por segundo. E o ângulo, então, oposto sobre adjacente. O oposto é 20 e o adjacente é 20 raiz de 3. 1 sobre raiz de 3 é o mesmo que raiz de 3 sobre 3. Que ângulo é esse, então? 30 graus. Um tempinho com a imagem parada para você identificar aqui, ó. Aqui era o 20 ao quadrado. Não errar contas bobas, a gente não toma esses caminhos. Estão aí. Como tarefa, na página 135, eu quero que vocês façam os exercícios 1 e 6. Eu vou iniciar com o seguinte, olha. A bola deverá ultrapassar... Está falando de cobrança de falta. A bola deverá ultrapassar a barreira formada 10 metros à sua frente. Então, essa distância que a bola vai passar será superior a 10 metros. A barreira está a 10 metros. Despreze os efeitos de resistência do ar. Ele deu o ângulo e deu o valor da velocidade inicial. Determine qual que é a altura máxima dos jogadores da barreira para que a bola a ultrapasse. Então você vai trabalhar com uma semelhança com o exercício 3, que eu vou retomar. O exercício 3 de aula. O exercício 6, ele está trabalhando com salto em distância. Então aqui ele está dando o valor de x, sendo que o x0 é 0. A altura máxima dos jogadores, então isso daqui tem a ver com o y. Agora voltando ao exercício 3 de aula. O exercício 3 de aula, ele já trabalha com um valor de altura aqui, que não é o solo. Uma das formas de resolver esse exercício, já que as alturas são diferentes, eu trataria isso daqui como lançamento oblíquo, mas daqui em diante eu trataria como lançamento horizontal. Então estou fazendo uma modificação, pessoal.
deixar só o exercício 6 como tarefa, porque esse conteúdo ele fica mais claro na aula seguinte, que é a parte do lançamento horizontal, tá bom? Então ficou como tarefa, tá marcado lá à frente, bem à frente, o exercício 6 da página 135. Como nossa outra aula da Física A também é hoje, eu já faço o próximo vídeo e a gente já retoma esse exercício 1. Tá bom, pessoal? A tarefa a gente faz de uma vez depois. Mas o 6 é referente só a essa primeira aula da Física A. Obrigado, pessoal. Até a próxima.